duas convidadas muito especiais. Nós vamos falar do livro de Coríntios 13, que fala sobre amor. Então, eu queria convidar para fazer parte comigo nessa conversa a Isabelle Franco. Oi, Isabelle. Oi, pastora, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Nós temos também uma outra convidada, né? Que é a Thalita Pereira. Olá, boa noite a todos. Aí. Então, gente, eu vou ler aqui. Primeiro, eu quero saber, eu queria que vocês, quando a gente estiver falando, que vocês pudessem interagir. Eu estou tentando me encontrar aqui, ó, para tentar ficar certinho aí para vocês verem. Queria que vocês tentassem interagir aqui com a gente. É um tempo que a gente vai ter também de descontração. É um tempo que eu quero realmente que nós, mulheres, possamos, assim, ajudarmos umas às outras, sabe? Não é, meninas? Assim, Isso. nos ajudar, falar e aprender também, né? Sim. E como que a gente aprende uma com a outra. Mas eu quero saber de vocês, como é que tá a quarentena de vocês em casa? Tá bem? Fala aí, Isabelle. Tá bem, tá indo tudo bem, né? Aqui, graças a Deus, a gente tá tomando um pouquinho mais de cuidado, né? Devido à minha gravidez. Mas, graças a Deus, tudo na paz, né? Aqui se virando, né? Com a Sofia. Mas não temos que reclamar, né? Graças a Deus tá todo mundo saudável. E Deus é bom. Tamo indo. E você, Thalita? As crianças estão dando muito trabalho. Eu não tenho filho, né? Assim, pequeno, já são todas casadas. E como é que tá o homework em casa? Tá difícil? A Gigi, ela tá um pouco triste, que ela fala que é boring ficar tantas horas na frente de um computador, né? Que é algo monótono. E eu também estou estudando com o Natana, e hoje nós passamos uma grande parte da tarde estudando, assim. Ela não está muito feliz que a escola não vai voltar, não. Ela está meio assim, queria que tivesse na escola, porque lá eles fazem outras coisas, né? Mas eles têm a Jojo também, que está tendo aula continua ainda fazendo a faculdade, também pelo computador, então está todo mundo bem, graças a Deus. Amém. Entrou aqui já a Simone Ribeiro, falando a paz. Boa noite, Simone. Meninas, então, quando a gente está em casa, o que acontece? Eu não sei se vocês viram o videozinho que eu e o pastor Marcelo fizemos. Aquele videozinho a gente fez, mas foi proposital. Aonde fala assim, pai, eu tenho duas opções, A e como é que é, A ou B? Eu sei que ele pega A, fica com a mamãe, ou ele já escolhe a B. Mas como que o relacionamento de muitas mulheres estão dentro de casa? Com criança, com todos esses afazeres que a gente tem que fazer, mais coisa do que se fazia antes com as crianças. Então, eu estava orando ao Senhor e pedi, Senhor, como que nós podemos ajudar essas mulheres dentro de casa? E o Senhor me deu, lá em Coríntios, eu não vou ler o Coríntios 13 inteiro, mas eu vou pegar só um pouquinho dos versículos que me chamou a atenção e que realmente fez parte na minha vida. Amém? Amém. Ele fala assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um símbolo que ressoa ou como um prato que retine. Vai estar no versículo 1. O amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria e não se orgulha. Está no versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí o 13 fala, assim permaneçam agora estes três, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Amém? Amém. Amém. Quando eu casei com o pastor Marcelo, eu tinha uma certa dificuldade com diálogo com ele. Ele sempre foi muito assim, quietão. Ele nunca foi. Se eu fosse brigar com ele, ele deixava muito eu brigar sozinha. Eu brigava sozinha porque ele não respondia. Glória a Deus por isso, porque ficava bem tranquilo. Mas isso acontecia só na minha casa ou acontecia na casa de vocês também? Sempre foi um mar de rosas? Não. Quem que é mais falador na casa de vocês? Eu.
A mulher, a maior parte das vezes, ela ganha nisso, né? É claro que tem as suas exceções, né? Existem suas exceções, mas eu acho que se a gente for olhar assim num todo, a mulher geralmente ela tem menos, vamos falar assim, eu não vou dizer que fala muito, mas a gente tem menos dificuldade de expressar o que a gente está sentindo, não é? E geralmente é uma dificuldade maior dos homens. A maior parte dos homens, eu não gosto de falar todos, porque não é, mas a maior parte, eles não gostam de discutir a relação, não é verdade? Então, eu acho que se a gente fosse encaixar numa porcentagem, eu acho que várias mulheres passam por isso, né? Elas têm elas querem expressar o relacionamento, querem falar o que elas estão sentindo, e às vezes os maridos estão até dispostos a ouvir, mas não entendem, ou alguns não têm muita paciência para escutar. Mas eu acho que é um desafio que todas nós passamos alguma vez na nossa vida, né? E você, Thalita? Não, aqui o Anderson ele é mais fechado, ele não gosta de falar, de se abrir, e eu já sou daquela assim, vamos discutir relação, vamos, a gente tem que resolver, a gente tem que acertar. Por ele prefere não falar dos sentimentos. Isso sempre foi uma dificuldade que a gente teve muito grande no casamento. Bom, eu nunca tive problema. Gente, eu já tive muito problema mesmo. E interessante é que o meu casamento ele foi restaurado, eu me converti e falavam para mim assim, eu realmente, quando me converti, eu queria muito acertar 100%. Aí tudo que as pessoas viravam e falavam para mim que eu tinha que fazer, gente, eu fazia. Eu orava junto, tudo eu falava, Senhor, eu acho que isso aqui não vai dar certo. Mas se o Senhor está falando que vai dar, que o que Deus uniu não separa o homem, então eu quero fazer tudo direitinho para depois ninguém chegar para mim e falar, ela não fez, por isso que deu errado. Eu fui e fiz tudo direitinho. Só que mesmo fazendo tudo direitinho, tinha algumas coisas que a gente não conseguia entender. Por quê? Eu tinha um jeito de falar com o pastor e o pastor não retribuía o jeito que eu falava com ele. Para mim, falar para uma pessoa que eu amo ela, ou que eu admiro, ou que eu não sei o quê, vem lá do fundo do meu coração, e se você recebe isso de mim, quem quer que seja, tá? Quem estiver ouvindo, receba de todo o coração, porque eu não falo assim para só te agradar. Quando eu falo, eu tenho orgulho de você mesmo, eu realmente falo. E neste caso, eu tinha um certo atrito com o pastor. E ele falava de um jeito, e ele não conseguia nunca discutir relação. Nunca. Vocês vão entender, tá meio boring o que a gente está falando, mas vocês vão entender por que nós estamos falando isso. E chegava ao ponto de eu achar que ele não me amava, porque ele não fazia do jeito que eu queria. E ele me dava presente, mas não era do jeito que eu queria receber aquele amor dele. E quando nós conhecemos, nós estávamos fazendo um curso de casais e nos apresentaram um livro que se chamava 5 Linguagens do Amor. E eu comecei a identificar essa linguagem de amor. E as 5 linguagens de amor são palavras de afirmação, qualidade de tempo, presentes, gestos de serviços e toque físico. Então, hoje eu quero conversar com as meninas aqui para a gente ver como é que eu quero tentar passar para vocês que estão aí em casa, tá? Para vocês conseguirem, talvez, identificar como é que é a linguagem de amor de vocês, tanto para dar como para receber. Vocês, meninas, eu vou começar agora com a Thalita primeiro. Teve alguma na tua casa? Você sabe qual que é a linguagem de amor do Anderson? Então, interessante a senhora falar isso. Nós conversávamos, né, até uns dias atrás sobre isso, e foi engraçado porque quando nós estávamos conversando sobre o livro, eu tô casada faz 11 anos, e eu não sabia. Eu nunca nem passou pela minha cabeça esse negócio de linguagem de amor.
E por um acaso, na nossa conversa, eu descobri que a linguagem de amor do Anderson é toque. E gente, a linguagem primária dele, que ele tanto mostra quanto ele recebe amor com o toque. E isso sempre foi algo muito. Nós tivemos muito problema com isso, porque eu não entendia, eu não gostava que ele ficava toda hora me pegando, toda hora pega na minha mão, e passa a mão no meu cabelo, toda hora beijando. E eu ficava, ai, que grude, tá me sufocando, que coisa. E ele cobrava mesmo de mim, você não passa a mão na minha cabeça, você não pega na minha... Por que você não faz carinho? Quando eu descobri que essa é a maneira dele, essa é a maneira que ele se sente amado por mim, eu demonstrando, tocando nele, ou um simples passar a mão no rosto, ou pegar na mão dele, ou quando nós estamos tendo janta, eu só tocar na mão dele. Ele se sente amado por mim. E a maneira que ele demonstra o amor por mim é me tocando também, assim, e isso para mim foi difícil, porque eu não gosto de tanto grude assim, porém, desde então eu descobri, eu tenho trabalhado, muita graça de Deus, e foi literalmente um divisor de águas no meu relacionamento, porque hoje, assim... E você, Isabelle, como é que foi? Então, aqui foi complicado também, mas como a senhora falou, eu tenho esse mesmo testemunho, eu sempre falo para todo mundo. Logo quando a gente casou, nós fizemos o Casados para Sempre, que foram as chaves que o senhor, foram as ferramentas que o senhor pôs nas nossas mãos. Tanto eu como o Marcelo, a gente não veio de nossas famílias, nossos pais se divorciaram, nós éramos muito novos e nós não tínhamos muita referência. Então, isso, querendo ou não, isso já é o primeiro muro, né? Então, nós fizemos Casados para Sempre, os nossos líderes foram o Dimar e a Margarete, e a segunda ferramenta é esse livro, que eu vou apresentar para vocês, que a pastora está falando, a Thalita está falando, chama As 5 Linguagens do Amor, tá? Que eu acho que dá para vocês verem certinho. É um livro que vocês estão vendo, a gente recomenda. É um livro fantástico. Eu ganhei esse livro quando eu fiz o curso, e eu fiz o curso logo quando eu casei. Eu acho que no primeiro mês que eu casei. E eu tenho certeza que foi Deus. Até hoje nós temos nossa apostila na nossa... Nós vamos fazer 15 anos de casado agora em junho. E nós temos essa apostila até hoje na nossa cabeceira. E esse livro foi chave, porque eu lembro que eu acho que foi a Margarete que me deu, porque justamente esse desafio que todos nós passamos. Eu vi aqui, eu acho que foi a Mila que pôs, eu tenho as 5 linguagens do amor. Todo mundo fala as 5 um pouquinho, mas todos nós somos bilíngues. Foi a forma que o autor ele se pôs, eu achei super interessante, fácil de entender. Todos nós somos bilíngues, falamos 2 línguas, né? Mas temos a nossa primeira língua que a gente se sente confortável. A minha linguagem de amor é serviço, né? É a linguagem que eu me sinto confortável. E a minha segunda língua é a qualidade de tempo. E a do Marcelo, para mim, é a mais difícil de lidar, que é palavras de afirmação. Eu pessoalmente, quem tem uma linguagem de amor, de serviço, você tem alguém que tem palavras de afirmação, é muito complicado. Então, com o tempo, até a gente entender qual era a linguagem de amor que a gente tinha, eu acho que todas nós nos sentimos um pouco uma hora dessas. Nossa, mas será que ele não está vendo? Será que ele não entende? Né? Até a gente entender isso foi chave, porque nós temos que aprender a falar uma outra língua fora a nossa. Né? Vamos tentar explicar um pouquinho para o pessoal que está vendo a gente. O porquê? Porque às vezes a gente está interagindo e a gente já sabe como é que é isso e eles ainda não sabem. Então, como é que é isso, gente? Existem, por exemplo, muitas vezes no gabinete pastoral, eu estava, assim, ministrando para casais, e era claro o tanto de amor que a gente via de uma pessoa para com a outra, mas eles sempre viviam em pé de guerra. Aí um casal chegava para a gente e falava assim, olha, eu dei um presente para ela que custou horrores. E
Ela perguntou o que é a palavra de afirmação. Eu acho que algumas pessoas entraram agora, pastor, e é bom a senhora explicar mais uma vez as 5 linguagens. Então, gente, o que eu estou passando aqui, por quê? Eu creio que tem muita gente que está dentro de casa, e principalmente agora que nós estamos tendo que ter muito convívio, tanto com os filhos, com o marido, tem gente que mora mais gente junto. Uhum. E às vezes a linguagem de amor, ela tem se chocado, porque um demonstra de um jeito e o outro recebe de outro jeito. Então, isso que eu quero passar, por exemplo, o meu casamento ele foi restaurado com linguagem de amor, sendo realmente administrada do jeito correto. O que é? Por exemplo, são 5 linguagens de amor, tá? Tem a palavra de afirmação. O que é palavra de afirmação? Por exemplo, eu preciso muito que alguém fale, por exemplo, que o meu marido fale alguma coisa, não Zale. Aquele negócio você fez bem. Aquilo, sabe assim, falar alguma coisa que você realmente se valoriza. Você colocar a pessoa um pouco para cima. Palavra de afirmação. Nossa, meu amor, como que essa comida tá gostosa. Nossa, que casa cheirosa, meu amor. Como você é uma mulher exemplar. Alguma coisa assim. E o São homem pessoas também, que se sentem amadas através das palavras, de ouvir, né? Essas palavras. Encorajamento também. Porque, normalmente, essas pessoas que precisam de palavra de afirmação, elas demonstram amor em serviço. E elas gostam de fazer, elas não sabem fazer muita coisa, mas o que elas fazem, elas querem fazer para te agradar. Yep. Preciso compartilhar, vamos lá. Vou colocar um grandão aqui, gente. Ela pediu oração pela sobrinha, hein? Graças a Deus não vai ser preciso fazer cirurgia, pastora. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel e eu creio. Amém. Glória a Deus. Tá vendo, gente? Mais uma resposta de oração. Esse Deus é um Deus presente, é um Deus que eu amo servir e não vejo a hora de estar com Ele. Deus é tremendo. Amém. Então, gente, essa é a palavra de afirmação. Aí tem uma outra, é qualidade de tempo. O que é qualidade de tempo? A pessoa, ela tem que estar junto com a outra, mas numa qualidade de tempo. Não é, por exemplo, vamos estar aqui sentado tomando café? A pessoa está lá do lado, mas ela está completamente ausente. Entendeu? Então, isso é uma qualidade de tempo que a pessoa quer ter com você. O teu filho quer ter essa qualidade de tempo com você, na tua casa. E muitas coisas assim, mas aquilo, você estando inteiro lá e a pessoa com você. Isso é um gesto de receber ou dar amor. Sem telefone, né? Sem telefone, sem telefone. O outro é presentes. Então, a pessoa, ela está em qualquer lugar, ela lembra de você. E tem gente que só consegue demonstrar amor dando presente. Ele não consegue falar que te ama, mas o gesto que ele dá, que ele fala, é dando presente. Uhum. O outro é gesto de serviço, que é o que a Thalita falou, e a Isabelle também falou isso. Querendo fazer um doce, presenteando para alguém. Digamos que é um filho, está arrumando a casa, está fazendo alguma coisa, sabe assim, sempre querendo fazer alguma coisa para te agradar. E o que a pessoa quer é uma palavra de reconhecimento. E se ela não recebe essa palavra, ela não se sente amada e acha que tudo que ela faz não é bem visto. O outro é o toque físico, que é o que a Thalita falou. A Thalita falou desse toque físico, o que é? Você pode ver que tem gente que já chega, oi, minha amada, eu quero ver como é que esse povo vai fazer agora com essa distância social, gente. Como é que Anderson vai fazer? Abraçar todo mundo. Não pode, só de longe, lá, só de longe. Mas, gente, aí dons de serviço, que nem aqui, e fala também assim, dons de serviço. Às vezes, a pessoa está em casa, que nem nós que estamos nessa quarentena aqui. Gente, é lavação de louça o dia inteiro. É verdade. Então, por exemplo, se o marido chegar e lavar uma louça, é uma forma de amor também. Entendeu? Para compartilhar. E tem gente que só recebe desse jeito. Eu vou falar como é que é a minha linguagem de amor e vou falar qual que é a linguagem de amor do pastor Marcelo.
Minha linguagem de amor é qualidade de tempo. Se eu estiver lavando a louça na cozinha, ele não precisa lavar a louça. Mas eu quero que ele sente ali do meu lado e fica me assistindo lavar a louça. Ele tem que ficar comigo, entendeu? E ora, vou ser presa. Por que presa? Peraí. Não, ela quer saber quando ela vai ser a escolhida, a presa. Ah, peraí, deixa eu pôr aqui. Se a Sabrina para fazer você. Essa aqui, gente, que está querendo ser presa. Sabrina, oi, minha linda. Em breve você vai estar aqui, tá bom? Olha, gente, eu vou fazer bochecha vermelha, tá? Isso aqui não é maquiagem, não. É bochecha vermelha mesmo. E em breve, Sabrina. Então, a minha linguagem de amor, meninas, é essa. E a do pastor Marcelo é presente. Então, para ele ficar comigo desse jeito que eu quero, ele tem que se concentrar muito e ficar muito comigo. Vou contar um fato que aconteceu. Isso é muito chato, gente. Não façam isso. Por favor. O pastor Marcelo, ele sempre gostou de me dar muito presentinho. Um belo dia, eu estava chegando de serviço e eu estava numa esquina. Lá no Brasil tem esquina, né? Eu estava lá, aí de repente o pastor Marcelo vira, né? E me encontra com aquela florzinha amarelinha que tem cemitério. Vocês conhecem essa florzinha? Cravo. Não, é uma florzinha amarelinha. Pequenininho, sim, amarelinho. Ele pegou, oi, meu amor, para você. Eu, senhor de cemitério? Eu joguei ela. Aí o que aconteceu? Eu fiquei triste depois, que eu falei, amor, me perdoa, porque era o jeitinho dele de me agradar. E eu fui muito assim, sem inteligência. Não façam isso. Aí eu aprendi a linguagem de amor dele e acertei. E vocês têm alguma experiência? Olha, eu tenho. É complicado, porque no começo, para eu lidar com a linguagem do amor, da palavra de afirmação, foi complicado. Até eu entender isso aí foi uma milha grande. Eu não tenho nenhuma experiência de skin, assim, com a flor do cemitério, mas assim... Ela é fedida, ela cheira Maria fedida. Eu acho que isso é cravo, pastora, mas enfim, eu sei qual é que eu não sei. A minha mãe que falava que era desse jeito. Mas foi uma dificuldade muito grande para entender. Mas quando você começa a entender que aquela pessoa... E o mais difícil é porque a linguagem de amor dele é a forma que eles se sentem amados. Então, você tem que praticar a linguagem de amor deles. E ali foi quando eu creio também que Deus trabalhou muito na minha vida, né? Porque lá em Provérbios também fala... não que eu não goste da linguagem de amor de afirmação, gente, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas é ali onde Deus ele começa a trabalhar, que a nossa palavra ela tem um poder da vida e da morte. Você pode dar vida para uma pessoa e você pode dar morte para aquela pessoa. E isso não é só para os nossos cônjuges, mas isso é para os nossos filhos, né? Para as pessoas que estão ao nosso redor, no nosso ministério, né? Em relação a tudo isso. Então, na minha vida, Deus trabalhou, através da linguagem de amor do Marcelo, trabalhou num total na minha vida, né? Com a convivência com as pessoas. Era algo que eu tinha muita dificuldade de expressar. Para mim era muito mais fácil ir lá e fazer algo para aquela pessoa, né? Ali era a forma que eu tinha que mostrar que eu amo aquela pessoa, que eu considero aquela pessoa, mas a partir do momento que eu entendi que eu tinha que falar, foi quando o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar. Mas assim, Deus fez, hoje para mim é bem fácil, mas lá atrás, entendeu? Foi uma experiência foi um trabalho com o Espírito Santo de Deus. E essa passagem em Provérbios foi que me ajudou. Gente, eu tenho que falar para vocês que a Sabrina está falando aqui que tanto eu como a pastora leu a mensagem dela errada. Ela quis dizer que a linguagem de amor dela é o toque. E que ela perguntou quando ela ia ser presa por abraçar as pessoas. Não era quando ela ia ser presa. Então, eu li errado, a pastora leu errado, todo mundo leu a mensagem dela errado. Mas ela está dizendo que ela está tendo a dificuldade porque a linguagem de amor dela é o toque, ela não pode tocar ninguém. Mas, por isso que ela vai ser presa. É isso. Por isso que você vê que tá morrendo. Ela tá morrendo porque ela quer abraçar as pessoas. É agora que a gente tá entendendo ela, gente. Mas, enfim, assim foi comigo. O interessante é que ver da maneira que você também serve a Deus através da sua... Você demonstra seu amor a Deus também
com a sua linguagem de amor. Então, eu creio que essas linguagens de amor, se vocês estão nos escutando, eu creio que, sabe, procurem um livro, leiam Coríntios, como a pastora falou, é muito interessante. A gente não vai ter tempo de, né, a gente está dividindo com vocês nossas experiências, enfim, mas é algo, assim, em todas as áreas da nossa vida, né? Não é só para os casados, gente, é solteiros, enfim, para os nossos filhos, que nos ajudam muito. Deixa eu falar só uma coisinha aqui. Aqui a Rosângela Zampieri, ela perguntou, e quando a pessoa tem as 5 linguagens de amor? Amada, por exemplo, se você perguntar para mim se eu gosto de palavras de afirmação, eu gosto de palavras de afirmação. Se você perguntar a qualidade de tempo, eu também gosto, eu gosto de presente, eu gosto de gesto de serviço, eu gosto de tudo isso. Mas existem algumas coisas que identificam mais em você. Por exemplo, às vezes você é uma pessoa que gosta muito que o teu marido te dê atenção. Tudo bem que você cozinha todo dia, com amor, com tudo, mas você tem alguma coisa que se destaca mais. No meu caso, eu vi a diferença no meu marido, porque a palavra o pastor Marcelo, ele recebe amor com palavras de afirmação, mas ele demonstra amor com presente. Entendeu? E eu recebo amor com qualidade de tempo, mas eu dou amor para as pessoas com palavras de afirmação, porque sai do fundo do meu coração essas palavras de afirmação. Então é isso. Eu não sei se você conseguiu entender, Rosângela. Entendeu? Você tem que descobrir qual que é a que você que é mais assim ativa na tua vida. Posso dar um exemplo, pastora? Pode dar, pode dar. Se a senhora me permitir. Até o autor do livro, ele fala que Rosângela, só para tentar explicar, é como se o tanque de amor. Eu também, eu gosto de receber presente, que mulher que não gosta, eu gosto que fazem as coisas para mim, mas que jeito que o meu tanque de amor fica cheio, que jeito que ele tá assim, quando o Anderson ou as pessoas, principalmente o Anderson, mas as pessoas ao meu redor, que elas fazem algo para mim, que vai fazer com que o meu tanquinho fique cheio, é quando ele fale as palavras de afirmação para mim, quando são palavras, às vezes, a palavra de encorajamento. Não, você vai, igual hoje, eu estava muito nervosa que eu ia fazer esse live, e ele falava, não, você vai conseguir, vai dar tudo certo, então, você tá bonita. Isso é palavra de afirmação e faz com que o meu tanquinho de amor fique cheio. Eu gosto de tempo de qualidade, eu gosto de estar com ele, mas todas as 5 eu me identifico. Só que qual que realmente deixa o meu tanquinho cheio? É a palavra de afirmação. Verdade. Sempre, todos nós vamos nos sentir amados com as 5 linguagens, mas sempre vai ter uma que ela vai tocar. Eu acho que Rosângela, né, o nome dela, começa a prestar atenção, Rosângela. Sempre vai ter uma linguagem de amor que vai tocar suas emoções de uma forma mais profunda. Sempre vai ter aquele gesto que vai dizer, nossa, agora você me balançou. E aí você vai descobrir qual é a sua linguagem primordial. Por exemplo, a linguagem de presentear, não é que a pessoa vai dar um presente caro, um presente isso, mas não, o fato de, aonde ela estiver, ela está lembrando de algo para você. Aí ela chega, ela te traz um negocinho. Eu tô com uma luz aqui, gente, que está muito quente. Olha como é que eu tô vermelha. Muito quente. Mas aí, o que acontece? Quando eu comecei a exercitar a linguagem de amor, porque a gente identifica. Primeiro, a gente fica perdido. Eu também não consegui identificar a minha linguagem de amor. E vocês podem comprar o livro online também, a Margarete está falando. Tá? É verdade. Gente, é um livro ótimo, eu recomendo demais. Eu comprei na Amazon. Aí, tá vendo? Aí eu e o pastor Marcelo, a gente sentou e falou, a gente conseguiu entre nós dois identificar. E a gente identificou a linguagem de amor dos nossos filhos, entendeu? Isso é muito importante. Tudo, sempre assim. E no começo, gente, não é fácil exercitar, porque a gente vai ficar falando alguma coisa, mas é complicado a gente fazer alguma coisa que a gente não tem o hábito de fazer, mas que a pessoa gosta de receber aquilo. Então, por isso que dá muito choque. Por exemplo,
uma mulher que sempre largou tudo pronto para o homem, tá? Chega em casa, ou mesmo um filho, que a mãe faz tudo para um filho, e o filho chega em casa, ele nunca reconhece o que a mãe fez. Dá a entender que tudo que a pessoa faz, não faz mais do que obrigação. Isso daí entra naquele vasinho, naquele baldinho que a Thalita falou. É Em verdade. vez de você encher ele, você vai tirar e vai desestimular a pessoa de continuar fazendo o que dá prazer nela. Entendeu? Aí dá prazer nela. Então, o que acontece? Existem muitos casamentos frustrados, muitos casamentos que as pessoas, muitas vezes, meninas, eles se separam, ficam bem longe e depois voltam de novo. Porque eles se amam tanto, mas não conseguem. Você já viram um negócio que não tem nada a ver com Deus, é incompatibilidade de gênio? A linguagem antiga lá no Brasil que fala não se picam, né? Então, assim, isso daí. Então, o que aconteceu comigo com o pastor Marcelo? A minha história do pastor Marcelo é cheia de alegria, por isso que eu rio muito. Um belo dia, tem uma turminha lá da igreja, não sei nem se a Isabelle estava junto comigo. A Thalita ainda não estava, não. Então, tinha uma turminha, e o pastor foi e levou todas nós, foi dirigindo, e levou nós uma cidadezinha que tinha aqui perto do Cape. Eu tava comprar lá. uns sapatos. E ele foi, porque era qualidade de tempo. Eu falei, amor, você tem que ir comigo, você vai dirigir, a gente não dirige na highway, não sei o que, era um negócio assim. Chegamos lá, e para quem não sabe, era uma lojinha que era uma lojinha aqui, a loja do lado com o mesmo sapato da loja daqui. Gente, não era uma loja agradável. E uma loja na frente. Ele chegou, ele chegou e falou assim, ficou lá quietinho, não falou nada. Eu comprei alguns sapatinhos e dei a sacolinha para ele carregar. Fui numa outra loja, aí eu falei, não, eu quero ver lá na outra. Eu fui na outra loja, aí dali a pouquinho, eu falei, não, mas acho que na outra loja tinha um sapato melhor. Aí fui para uma da frente, da loja da frente. Aí ele carregando a sacola que eu estava comprando. E essa loja estava cheia de mulher. Aí, dali a pouquinho, nós estava tudo lá. E olha, você sabe como é que é mulher quando tá junto, né? Aí ele só olhou para nós e ele falou alto no meio da loja. Enough! O que foi? Acabou minha paciência. Não vai comprar mais nada, acabou. As mulheradas, tudo. Soltou todas as bolsas no meio da loja e falou, acabou, ninguém vai comprar mais nada. Então, o que ele fez naquele dia? Eu levei um susto. Porque o que aconteceu? Eu vi que, como o meu é qualidade de tempo, ele foi no limite dele para exercitar e fazer uma compra comigo, para ir no mercado comigo, entendeu? Mas a gente tem que entender também o limite da pessoa, de expressar aquele amor e aceitar aquele amor. Porque senão vai ficar no enough, você não aguenta mais. Amém? E aí, Thalita, qual que é a linguagem das tuas filhas? Então, eu vou falar do Nathan, porque eu sei que criança muda, né? A criança, conforme ela vai crescendo, ela vai mudando, mas por que o do Nathan é tão interessante? Porque o meu filho, Nathan, ele tem 6 anos. E eu comecei a observar que a linguagem que ele demonstra é qualidade, que ele recebe é qualidade de tempo. Ele não quer que você faz nada para ele. Ele não se importa se você dá presente, se você falar, ele não se importa com isso. Ele só quer ficar do seu ladinho, sentado ali. E esses dias eu falei, filha, a mãe tem que estudar essa semana. A mãe tem que estudar, eu tenho... Ele, mãe, deixa eu ficar com você. Eu falei, mas eu tô na... Mãe, eu só quero ficar do seu lado. Eu não quero fazer mais nada. Eu vou colocar o meu headphones, eu vou ficar aqui no meu iPad, me deixa ficar do seu ladinho. Essa é a maneira que ele recebe. Ele faz isso com a minha mãe, ele faz isso com a Gigi, com o Anderson, e a maneira com que ele demonstra, e eu acho isso muito lindo. Por que eu estou falando dele? Porque é muito natural. Ele, do nada, eu estou lavando louça, ou eu estou sentada, ele, mãe, eu te amo. Mamãe também te ama. Ou então ele chega para a Gigi e fala, Gigi, você é a melhor irmã que existe no mundo. Ou do nada ele chega para o Anderson e fala, papai, o que seria da minha vida sem você? Tem 6 anos. É a maneira que ele demonstra o amorzinho dele, com palavras de afirmação. A maneira... E o que Deus, ele é tão perfeito
que ele fez com que o Natan, da maneira que ele demonstra o amor por mim e por todos ao redor dele, é com palavras de afirmação, que é a minha linguagem. Eu recebo, o meu tanquinho fica cheio quando as pessoas falam palavras de afirmação para mim. E isso para mim é maravilhoso, porque ele está constantemente falando para mim, enchendo o meu tanquinho. Sim. Então, o que acontece? Por que eu quis chegar nisso daí? Porque, imagina só, agora essas pessoas estão dentro de casa com o que eles dizem que é incompatibilidade de gênero. E isso daqui que me perguntaram, o que é? É a pessoa não conseguir expressar também a forma que ela é. Então, aí, o que, por exemplo, a gente tem que fazer com isso? Tenta ler esse livro. Às vezes você vai até online, você não quer comprar o livro, mas você consegue ver algumas coisas, tem ele em áudio. Por quê? Porque muitas vezes acontece tudo isso, e o que tá? O teu relacionamento com o teu filho, ele tá esgotado, com pessoas do serviço tão esgotado, porque todo mundo tem uma linguagem de amor. A linguagem de amor de Deus foi como? Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, assim, ele presenteou a gente de um jeito tão maravilhoso que eu creio que a linguagem de amor do Senhor é presentear. Que ele é igual um vovô, que não é nem igual um pai, igual um vovô, que tudo que olha, ele quer dar para um filho. Então, eu fico imaginando hoje quantos casais que estão hoje dentro de casa, que estão se falando em separação, estão esperando acabar essa quarentena e falar, acabou, não tem mais jeito. Eu quero falar para você, mulher, que tem jeito sim, que o teu casamento tem jeito, chama o Senhor Jesus a entrar no teu relacionamento. Tenta descobrir isso. E tenta, talvez, a demonstrar o amor pelo teu marido com a linguagem certa. Aí vocês vão se reencontrar dentro de casa. Entendeu? Com filhos, com marido, com todo mundo. Gente, isso é muito difícil, porque isso que a pastora está falando foi algo que eu vivi, sabe? É muito difícil você ter que entender a linguagem daquela pessoa. E, tipo assim, às vezes a gente pensa, nossa, tem 5 linguagens, né? A dele poderia ser essa, poderia ser essa. E quando é a que você mais tem dificuldade, eu passei isso dentro da minha casa. E se você não entender... interessante que as crianças elas tendem a obter a linguagem de amor dos pais, né? Crianças, e depois elas vão formando suas próprias opiniões. A minha filha, a primeira linguagem dela é a do pai dela, que tanto eu tive dificuldade de me adaptar, que é palavras de afirmação, e a dela também é tempo de qualidade, como a Thalita falou do Natal. Se foi por muito tempo, foi uma grande dificuldade para mim entender isso, entendeu? Porque eu não me sentia totalmente preenchida, porque eu não entendia, entendeu? A linguagem de amor dele, né? Até eu entender, quando eu comecei a entender isso, nossa, parece que tudo acalmou, sabe? Aquele potinho encheu e agora eu tive que aprender a dar essa linguagem de amor que não é minha com a minha filha, né? Interessante que a Thalita estava falando, e principalmente nesse tempo de quarentena, que você está dentro de casa o tempo inteiro. Eu não sei vocês, mas eu fui de uma vida completamente louca, né? De não estar em casa, de contar a vida, tinha que ser de agenda, com ministério, com trabalho, com criança, né? Tá todo mundo dentro de casa o tempo inteiro, né? Agora foi anunciado que as escolas vão ficar fechadas até junho. Então eu tenho, né? A gente tem uma filhinha, né? E eu tô grávida agora esperando outra, então até então é só ela. Então eu tive que aprender a dar a ela essa linguagem de amor, que são as palavras de afirmação e o tempo de qualidade, que é ali de sentar, de fazer, né? Como que nem a pastora Zali falou, a gente tem que, querendo ou não, nós estamos comendo as 3 refeições em casa, é roupa, é casa, é escola de criança, e aquele tempo de qualidade que a gente tem que ter 1 a 1. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a renúncia também, né? Relacionamento tem isso. É um balanço de respeito e de renúncia. Eu tenho que abrir de mão de algumas coisas para que ele se sinta preenchido e vice-versa, né? E eu acho que é assim, essa dificuldade desse balanço que a gente tem de encontrar todos os dias. Eu acho que sem renúncia, ninguém chega aí. Queria muito que a linguagem de amor dele fosse
qualquer outra, né? Mas não é. E hoje isso eu aprendi, isso me preenche, né? Isso me faz feliz. E trabalhou na minha vida, trabalhou no meu ministério, trabalhou no meu convívio com as pessoas. E glória a Deus por isso. Então, eu acho que existe também abrir mão, né? Um do outro aí. Amém. A palavra do Senhor fala que a mulher sábia, ele edifica a casa, e a tola a destrói com as próprias mãos. Muitas vezes, a gente, por falta de paciência, de identificar, de começar a se conhecer, porque é interessante, quando uma mulher ela é casada há muito tempo, por exemplo, eu falo da minha vida com o pastor Marcelo, ele vira e olha para mim, eu já sei o que ele quer. Ou eu estou em algum lugar, eu já olho para ele, eu já sei quando é que para ele chegar e me dar um abraço, para me proteger de algum lugar que eu estou. Então, assim, é algo que a gente vai aprender com o tempo. Mas a gente tem que saber realmente, para aprender toda essa linguagem, a gente primeiro tem que ficar bem assim, sincronizado, conectado, sincronizado. Eu vou contar mais uma coisa que aconteceu, que é das minhas coisas, as minhas palhaçadinhas, que eu sou feliz. Um dia, eu estava lá para descontrair vocês. Um dia, eu estava aqui em casa e... Não, vou contar do lado do pastor primeiro, que senão vocês vão estar. O pastor atende o telefone, bem rápido, né? Atende o telefone, aí ele fala assim... Oh, meu Deus, agora eu esqueci o nome dos dois. Como é que é o nome, Isabelle? Saddam Hussein. Aí o pastor atende o telefone... Você não vai falar isso, não? Ele não fala nada, ele só fala Saddam Hussein. Aí abaixa, aí o telefone toca de novo, o pastor Marcelo atende, Gorgonzola. Aí, o que aconteceu? O pastor Marcelo Franco vira para ele, né? E fala assim... Marcelo, como é que é isso? Como é que você consegue isso com a tua esposa? Sua língua só fala uma palavra, é um código. É um código que a gente tem. É um código. E Ótimo foi o Marcelo chegando em casa me falando. Elisabelle, eu não sei o que aconteceu. Eu falei que foi. Eu estava no gabinete, do nada o telefone do pastor tocou e ele só falou Saddam Hussein e desligou. Eu não estou entendendo, eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. Eu falei, pronto, o que está acontecendo? Saddam Hussein? E desligou o telefone. E daí, depois que eles ficaram busy, né? Depois que ele foi, daqui que ele fosse explicar para o pastor o que estava acontecendo, cara, foi muito engraçado. Olha, eu acho que nós demoramos 5 meses para falar para eles o que significava aquilo. E falávamos que realmente era um código que eu tinha com ele. E tem gorgonzola também. Era gorgonzola e Saddam Hussein. Então, quando era alguma coisa, ele falava, não, é que quando alguma coisa assim, é gorgonzola. E quando é outra coisa assada, é Saddam Hussein. Quando o negócio está muito sério. Aí, né, ficou, né, tá, e ele falando, ele chegou em casa e falou, Zali, você não acredita. Eles acham que a gente tem algum código. E a gente até criou esse código, não, né? A gente acreditou, porque o que ele falou faz sentido. Ele falou, olha, Marcelo, eu falo isso para ela, porque às vezes eu estou num aconselhamento muito complicado. E eu atendo, né? E para ela entender que eu não posso falar, eu falo isso. Então a gente acreditou. E agora vamos falar o que foi. Como eu sei que ele sempre está trabalhando, e eu esqueço muito o nome das coisas, né? Aí a gente estava assistindo uma série que era do Saddam Hussein, mas eu esqueci o nome da série. Aí eu falei no telefone, amor, como é que é o nome da série que a gente está assistindo? Bem rapidinho. Ele, Saddam Hussein, e desligou. Aí eu peguei e logo em seguida continuei a conversa, né, com a pessoa e falei assim... Ai, gente, é um queijo. Como é que é o nome do queijo? Ai, meu Deus, eu não lembro. Liguei para ele de novo. Amor, qual que é o queijo que colocou naquela receita? Ele, gorgonzola. Então, ele só respondeu e eles ficaram pensando que era um código que a gente fazia. Mas aí, isso me despertou para realmente ser um código, Isabelle. Mas, gente, ele fala... Vocês conhecem o pastor. Ele fala numa certeza tão grande do que ele está falando. E outra, se ele tá, a gente acreditou. A gente tentou criar um código aqui em casa, mas aqui em casa não funciona, não. Aqui em casa a gente funciona de outro jeito. Se eu ligar para esse homem, ele me falar gorgonzola, eu vou rir o dia inteiro.
Então, funciona para eles, né? Eu acho. A gente acreditou. Mas, gente, eu vou falar agora, eu falo algumas coisas assim para a gente descontrair. Realmente, o que importa, gente, a gente é ser feliz. Mas falando das 5 linguagens de amor de dentro de casa, agora você imagina hoje quantas mulheres estão dentro de casa, estão com problema conjugal, estão muitas vezes apanhando do marido, estão sem sair de casa e não sabem nem para quem pedir socorro. Aqui nos Estados Unidos, se isso estiver acontecendo com você, mulher, tem um lugar que você pode ligar, que é numa casa. Como é que é o nome da casa? Peraí, fugiu também. A pastora A Maicana vai lembrar. Ajuda aí, pastora Maicana. Independence House. Independence House, ok. Põe aí para mim, pastora Maitando, o nome para mim colocar aqui no monitor, fazendo um favor. Porque às vezes você está em casa e tem acontecido violência doméstica. Você, por favor, você não precisa estar sozinha. Aqui também tem quem pode te ajudar. E por que eu falo isso, meu amado, minha amada? Porque está acontecendo. Enquanto tem muita coisa acontecendo, então quando você abre a tua geladeira, que não tem comida, que não tem nada, então tem muita. Obrigada, Sá. Existem muita. Ui, isso. Existem muitas pessoas que estão sofrendo com isso. Aí os filhos também, porque já estão ficando naquele clima de tanta coisa na cabeça, o pai desempregado, a mãe desempregada, o filho em casa, comendo mais do que quando se estivesse na escola. Então, é uma sobrecarga que tem todo esse contexto do que nós estamos vivendo. Então, em nome de Jesus, ora, coloca a tua cabeça no lugar, papai, se você estiver ouvindo isso. Mas, mulher, você não precisa de passar por isso. Em nome de Jesus. Você pode usar, coloca aí o Independence House. Eu tenho um número de telefone, eu só não tenho como pôr. Eu vou tentar pôr. Eu achei o número do telefone aqui. Então tá. Se precisar ligar, eu vou entrar lá nos comentários e vou pôr. Você aí no Brasil, eu sei que tem também. Eu quero, assim, nós mulheres estarmos realmente orando pelas outras, porque realmente eu sei que tem muita gente que está no limite de toda essa situação que a gente está vivendo. Se você está passando por problema e você quiser falar, entra também no nosso site, nós estamos lá, Mulheres com Propósito, e vai ter sempre uma mulher que fala, olha, eu quero uma ajuda, alguém para ligar para você, entra lá, coloca teu telefone lá, coloca no mensagens lá e a gente vai entrar em contato com você. Você não precisa de ficar sozinha, nós podemos ajudar umas às outras. Amém? Amém. Amém. Aqui, ó, Cristiane Freitas passou para nós. A Cris pôs aí o número, isso. A pastora Maitana também eu pus. Quem precisar. Está aqui, a Isabelle colocou. Então, esse é o número, caso você esteja passando por isso, ok? Eu acho que também nesse tempo de quarentena, eu acho que uma dificuldade, eu creio que alguns casais venceram essa dificuldade, é o diálogo, né? Eu escuto isso muito de casais. Eu não sei vocês. Hoje em dia, graças a Deus, a gente não tem esse problema. A gente entendeu no decorrer do nosso casamento que a gente tinha que achar uma hora no dia para sentar e conversar, né? Eu acho que isso é muito importante, independentemente da sua linguagem de amor, qualquer que seja. Eu acho que o que eu escuto, né, e que eu vejo que foi também no começo para mim uma dificuldade muito grande é o diálogo. Porque nós vivemos num mundo onde o nosso bem mais precioso é o tempo hoje, né? E Deus, ele fez essa reviravolta em nossas vidas. Eu sei que ainda tem muita gente que está trabalhando, eu sei que não estão todos que estão isolados em casa, mas a dificuldade de sentar e conversar. Chegou até o ponto na nossa vida que a gente estava tão busy com um trabalho, mais de um trabalho, com um ministério, que a gente fez, olha, a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa para a gente voltar a ter o nosso tempo, a gente sentar e tomar um café e conversar, porque está afetando, está faltando comunicação, né? E eu acho que comunicação é um problema muito grande, não só no relacionamento, mas como conjugal, mas em qualquer outro relacionamento. Então, isso foi muito beneficial na minha vida, né? E hoje
o Marcelo entende também, os nossos dois entendemos que qualquer que seja a hora, seja de manhã, de noite, a hora que a gente pode sentar, e eu sei que fica mais difícil quando a gente tem filhos, mas é necessário que você sente e tenha esse tempo, né, com seu cônjuge, ou com seus filhos, ou com suas amigas, né? Sabe? Você tem que conversar, gente. A gente está vivendo num mundo tão computadorizado. A gente tem que conversar. Eu sei que existe o social distance de toque, mas tem que continuar o social distance de conversa. Sabe? Eu tenho amigas, eu tenho a Keila, a gente se fala só prazer, tudo bem? Todos os dias a gente se liga, saindo do trabalho, tudo bem? Você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Olha, é só isso. Eu acho que a gente, hoje em dia, no mundo, no século que a gente está vivendo, a gente perde isso. E a gente precisa de pessoas, sabe? Então, eu creio que a gente não pode deixar nessa quarentena. Às vezes, eu tô falando isso porque isso aconteceu comigo mesmo. A gente fica tão perdido dentro de casa, fazendo as coisas, que a gente se esquece das pessoas lá fora. Olha, um telefonema. Hoje a gente tem a facilidade do FaceTime. Enfim. Amadas, mas uma coisa que acontece é, por exemplo, a palavra do Senhor fala assim: andarão dois juntos se não houver acordo? Com tudo isso que está dentro das casas, essas brigas, isso tudo, se você, tanto homem quanto a mulher, não tem o hábito de orar junto, façam um teste nessa época e tentam orar junto em acordo, para vocês verem como é que Deus responde a oração. E quando vocês forem tomar alguma decisão acerca do que fazer, acerca, é hora da gente ir embora, que está tudo errado. Não façam isso no susto. Não é hora de tomar decisão nenhuma. Orem junto. Estejam fazendo tudo em acordo um com o outro. Porque se acontecer alguma coisa a ponto de dar errado, vocês tomaram alguma decisão em comum acordo. Então, em nome de Jesus, aprendam a linguagem de amor, façam tudo em acordo. Tem muita gente que está nos assistindo aqui, e eu coloquei aqui dos Estados Unidos, mas eu sei que tem no Brasil, tem gente da Itália, tem gente de Portugal nos vendo. Então, você, mulher, que às vezes está passando por qualquer problema, eu sei que aí onde você está, tem algum lugar para você pedir socorro. Se você precisar mesmo telefone, que nem eu coloquei, a pastora Martana colocou, entra no Facebook da igreja, entra tem também no Instagram, tem um jeito de você falar com a gente. É verdade. Entendeu? Não precisa ficar sozinha. Que a Isabelle está falando do jeito que ela está dentro de casa, a Thalita, tanto a Thalita, Isabelle e eu, nós estamos muito bem acompanhadas dentro de casa. Mas tem pessoas que estão sozinhas, e estão com depressão, e a única coisa que elas querem é um ouvido para falar. Isso. Então, se você tem alguma amiga que você sabe que está nessa situação, liga para ela. A tua vida está corrida, mas gasta um tempo. É hora de manifestar amor. É hora de praticar realmente o que é ser um cristão. O que é ser, sabe? A gente fica muito egoísta nessa fase. Mas está todo mundo correndo atrás de uma coisa. Sai um pouquinho, que está faltando alguma coisa, alguma conta não foi paga, mas olha um pouquinho à tua volta, porque às vezes você está muito bem, e os que estão à tua volta estão numa situação que não se compara, não chega nem aos pés da tua situação. É hora de amar, mas de demonstrar amor. É hora de domínio próprio, mas demonstre amor. Em nome de Jesus. Amém. Eu acho que a gente está vivendo no tempo perfeito para demonstrar nossa linguagem de amor, não é verdade? Eu sei que é do toque, a gente vai ter que segurar um pouquinho, mas isso que a pastora Zala está falando é muito importante. Nós estamos em casa com os nossos filhos, com os nossos maridos. Tem pessoas que ainda não são casadas, tem pessoas que estão sozinhas, tem pessoas que estão longe do seu cônjuge, né, longe dos seus filhos. Então, se você conhece alguém assim, é a hora perfeita de você demonstrar sua linguagem de amor, sabe? Se você ainda não conhece a sua, comece a se analisar. Esse livro foi escrito por um cristão, é um pastor que aconselhou casais durante 30 anos, né? Então, o livro cristão que a gente escolheu. Então, isso que a pastora Zara está falando é muito importante. Existem pessoas que estão se sentindo muito sozinhas. Se a gente se sente isolada, a gente tem saudade da igreja, do abraço, naquela, né, até difícil tem saudade daquela loucura da nossa rotina. Imagina as pessoas que estão só em casa. Então, o meu desafio para você é exercite a sua linguagem de amor, não só com seu cônjuge, com seus filhos, mas com seus amigos também, com pessoas que você conhece que precisam de ajuda.
foi criado no Facebook e no Instagram, para você que talvez esteja no Brasil, ou até você que está nos assistindo aqui, ele se chama Mulheres com Propósito, IPR, Cape Cod Church. Eu até conversava com a pastora Zali, que eu conheço muitas pessoas que a única coisa que elas querem foi que a senhora falou agora, é ser ouvida. Então, se não precisa ligar, ou se você precisa, você é mulher que está passando por algum problema, se você está passando por depressão, por algum problema com o seu esposo ou com o seu filho dentro de casa, e você não tem ajuda, não quer se expor, mande uma mensagem privada para nós, tanto para o Facebook ou para o Instagram. Uma de nós vai estar ligando para você, nós vamos estar ajudando você espiritualmente, ou se você precisar ser encaminhada para algum lugar, nós vamos atrás disso para ajudar. Nós estamos aqui para ajudar vocês, para ajudar todas vocês. E reforçando o que a Isabelle falou, nós falamos sempre isso aqui no Lighthouse, aqui na minha casa, mande uma mensagem para uma pessoa que você sabe que está sozinha, ou apenas um oi, tudo bem, como você está. Isso pode fazer a diferença na vida de qualquer pessoa. Eu escrevi o link aí embaixo, se vocês quiserem estar em contato por mensagem privada, tá? Uma coisa que a gente sempre fala lá na Arise, às vezes você não se identifica comigo, mas você se identifica com a pastora Zali, ou com a Margarete, pastor Rosi, com alguma liderança da igreja. Existem, né, mulheres líderes na igreja, então procure. Eu pus, a pastora Maitana pôs, se você quiser procurar através do Instagram ou através de comunicação direta. Amém. Bom, meninas, então, nós vamos ter que encerrar, mas eu queria passar um negócio para vocês. Amanhã, às 14h, eu vou estar online. Olha que chique, gente. Ensinando pão, tá bom? Então, quem puder estar lá amanhã às 14h ensinando a fazer um pão, pode ligar que eu vou estar lá ao vivo, tá bom? Pagando esse mico, tá, meninas? Bem? Vai dar certo. Pediram aqui, eu recebi uma mensagem só pedindo para mencionar o livro mais uma vez. O nome do livro, eu acho que o da Thalita é mais novo, o meu é muito antigo. Esse daqui, cadê? As 5 Linguagens do Amor, o autor é Gary Chapman. Pediram para falar o nome do autor, tá? E o meu é muito antigão, eu acho melhor vocês olharem o da Thalita. Gente, peraí, põe de novo o livro, fazendo um favor, põe o livro de novo. Põe o seu, Thalita. Peraí. Dá para. Aí. Bem pertinho. Mais pertinho, Thalita. Ai, desculpa. Aí. Tá ótimo. Isso. Very good. Para você que mora aqui nos Estados Unidos, eu comprei esse livro no Amazon. Ele é em português e ele foi baratinho, chegou em 2 dias. Se você Para as pessoas que falam inglês, gente, o autor é americano, então em English it's available as well. So. Amém. Então, gente, tem pedidos de oração também. Então, nós vamos orar por essas pessoas que fizeram pedido de oração, por mulheres que talvez só nos ouviram e não colocaram comentários, mas estão nessa situação que a gente, né, falou aqui. Então, eu queria orar para cada uma de vocês. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, queremos te louvar e te dar graças, Pai. Senhor, esteja agora alcançando a cada lar, Senhor, que o teu Espírito Santo possa estar direcionando essas mulheres, esses maridos, esses filhos, Senhor, a estar em comunhão dentro dos lares, Senhor. Senhor, a cada pessoa que pediu por cura, que pediu por emprego, que pediu, Senhor, para que isso tudo passasse muito rápido, Pai. Senhor, venha com teu socorro, venha com teu sobrenatural, Pai. Abençoe-nos, Senhor, abençoe na noite de hoje e em tudo, Senhor, do que há por vir amanhã, Pai. Porque nós estamos vivendo, Senhor, a cada dia de uma vez. E eu cubro cada um deles, Pai, com teu sangue. Amém. E os abençoo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Então, semana que vem nós estamos aqui de novo. Eu vou ter outras convidadas, tá, meninas? E eu quero dizer que está sendo muito gostoso. Sair da minha zona de conforto, tá? Todas nós. Mas tá muito gostoso. Quer ver? Eu vou colocar só mais um negocinho aqui. Eu acho que a gente vai cair any minute. Nós vamos cair. Então, gente, oração pela família. Nós já vamos estar orando. As orações já estão na minha caixinha de oração, tá bom, amados?
Então, eu quero dizer para vocês, boa noite, Deus abençoe e falem a linguagem certa de amor. Fiquem na paz. Amém. Beijo, Também. meninas. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Deus abençoe.